Boa noite, professor. Me chamo Otaviano Carvalho, faço parte do 10º Noturno 1 e nosso grupo, que é composto por mim, Otaviano Carvalho, Pedro de Moura, Vitor César, Lucas Vinícius, Anderson Santana e Maera Barros, vai falar um pouquinho sobre o direito do consumidor na União Europeia. Bom, a União Europeia é uma grande organização multissetorial e é atuante em vários setores como econômico, social e político, bem como nos direitos dos cidadãos em relações exteriores de seus diversos Estados-membros soberanos. Ocorre que a desigualdade entre o consumidor e o fornecedor nessas relações de consumo, principalmente na União Europeia, é agravada pelas diferenças na língua, nas normas e costumes diversos, na insegurança nas entregas, dificuldades de garantia, dentre outros inúmeros problemas. Nesse contexto, surgiu a necessidade do direito do consumidor. Entretanto, havia uma preocupação de que a proteção do consumidor poderia se tornar uma barreira ao comércio, tanto de bens como de serviços dentro dos blocos da integração, uma vez que a intenção da União Europeia era justamente promover o intercâmbio comercial intenso entre os parceiros do bloco, a fim de aumentar logicamente o volume comercial entre eles. A obediência ao direito do consumidor é de suma importância no mundo moderno, já que o volume de acordos bilaterais, tanto bilaterais como multilaterais, tem crescido enormemente para fomentar o comércio internacional, especialmente na União Europeia. No entanto, até chegar nesse nível de importância, teve de haver um processo de evolução que será visto a seguir. Boa noite, professor. Meu nome é Lucas Vinícius e eu falarei sobre o Tratado de Roma. Neste tratado, a proteção do consumidor não foi objeto de preocupação, pois visava apenas a implementação de um mercado comum. A tutela do consumidor limitava-se a algumas referências indiretas que eram simples consequência de respeito à prática de livre concorrência. Essas referências estavam implícitas no artigo 2º, relativo à promoção da melhoria do nível de vida, no artigo 30º, que legitima a prática de medidas efeitos equivalentes a restrições quantitativas necessárias à saúde e à vida das pessoas, e no artigo 39º, relativo à política agrícola, e nos artigos relativos ao direito concorrencial. Foi em 1972, na Cimeira de Paris, que o primeiro programa de ação relativo à proteção dos consumidores foi apresentado. Esse tratado de referência cita 5 categorias de direitos fundamentais que deveriam constituir na base da legislação. São elas: direito à proteção da saúde e da segurança, direito à proteção dos direitos econômicos, direito à reparação de danos, direito à informação e à educação e direito à representação. No entanto, não constituem normas jurídicas obrigatórias, mas simples diretrizes onde predominava o valor político sobre o jurídico. Mesmo assim, a comunidade, no início, legislou em matéria de segurança dos cosméticos, de rotulagem de produtos alimentares, de publicidade enganosa ou de venda em domicílio. Em 1993, com a supressão das fronteiras e a efetivação do mercado único, o mercado de mais de 340 milhões de consumidores precisava de regras de acompanhamento e os seguintes aspectos foram abordados pelos novos programas de ação: representação dos consumidores, a informação dos consumidores e a segurança dos produtos e as transações. Durante esse período, foram tomadas medidas nas seguintes áreas: segurança dos brinquedos e segurança geral dos produtos, pagamentos transfronteiriços, cláusulas abusivas nos contratos e venda à distância. Olá, professor. Me chamo Vitor César, sou do N1 e vou comentar a respeito da importância do Ato Único Europeu. Em meados da década de 80, a União Europeia sofria alguns atrasos econômicos, derivado de barreiras comerciais estabelecidas pelo mercado comum. Assim, visando o desenvolvimento econômico, foi estabelecida a criação de um documento chamado Ato Único Europeu, que passou a vigorar em julho de 1987 e tinha como objetivo eliminar essas barreiras comerciais e integrar o mercado interno. Assim, o plano foi dividido em fases e as medidas de alteração seriam realizadas aos poucos, com o passar do tempo. E ao fim de todas essas fases, em 1992, seria a integração total do mercado interno. As principais mudanças ocasionadas pelo Ato Único foram a eliminação de fronteiras internas que influenciavam na circulação de cidadãos e mercadorias,
a isenção de impostos sobre as mercadorias adquiridas em Estados-membros, o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, a melhoria das condições de trabalho, a introdução de votação por maioria qualificada nas pautas aduaneiras e o incentivo à livre prestação de serviços. Dessa forma, é possível ver que o documento é de extrema importância para o desenvolvimento econômico da União Europeia, apresentando uma vasta alteração no sistema comercial, inclusive por meio de alterações no Tratado de Roma, que, ao modificar o funcionamento das instituições europeias, o modificou. Boa noite, professor. Meu nome é Pedro Moura. Eu vou falar um pouco sobre o Tratado de Maastricht, que foi a partir desse tratado que as normas protetivas do consumidor passaram a ser, de fato, concretizadas. A política comunitária da tutela dos consumidores fica bem evidenciada já nos objetivos gerais do Estado, onde ele afirma que a comunidade deve contribuir para a efetiva proteção dos consumidores. Foi também criado um capítulo inteiro para tratar do assunto, que é o capítulo 11, e o artigo 129-A constitui a base legal indiscutível para a proteção dos consumidores. Também, através do livro Verdes, questões relativas a serviço financeiro, acesso dos consumidores à justiça, legislação alimentar e garantia dos bens de consumo foram concretizados. Entretanto, alguns assuntos de extrema importância para o consumidor não tiveram sua devida regulamentação, como, por exemplo, o acesso à educação, a reparação de danos, o acesso à justiça e o direito de representação de interesses coletivos continuaram sem sua devida regulamentação. Esse tratado deu à União Europeia a competência para estabelecer a política de proteção dos consumidores, entretanto, sempre limitado pelo princípio da subsidiariedade, no qual só poderá agir caso o Estado-membro não apresente devidas políticas para que possa garantir os objetivos da livre circulação de mercadorias sem discriminação. Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao direito do consumidor no âmbito da União Europeia, eu vou falar aqui sobre o Tratado de Amsterdã. Tratado este que foi firmado em 1997 e substituiu o importante Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht ele foi responsável não só por integrar a economia da União Europeia, mas também fez com que a União Europeia ela interagisse politicamente, desfronteirizando a circulação de bens, serviços, pessoas e capitais. Então, o Tratado de Maastricht, há quem diga que, se não foi o mais importante, um dos mais importantes, e Amsterdã vem para romper com ele, dando um novo impulso na política de consumo. O Tratado de Amsterdã, conforme o artigo 153, ele cuida da proteção da saúde, da segurança, dos interesses econômicos dos consumidores, assim como a proteção do direito à informação, à educação e organização para a defesa dos interesses, que isso torna um direito fundamental. Não só o consumidor ele ter o direito, mas ele ter meios de buscar esse direito. Foi daí também que surgiu o Plano de Ação Política dos Consumidores, nos anos de 99 a 2001.